Olá, meu nome é Marcelo e eu falo em nome da Web Assessoria e Análise de Dados, como um agradecimento a vocês que ajudaram a gente a fazer o estudo do panorama de 2025 para a área de CS e CX. A gente entende que compreender mais sobre o nosso mercado e compreender mais sobre seus desafios e a percepção de satisfação geral do público é extremamente importante para que a gente possa fazer uma estratégia mais condizente com a realidade. O principal fator motivador para que a gente realizasse esse estudo é que a gente tem noção que muitas vezes a estratégia empresarial sobre a área de CS e de CX ela acaba sendo muito embasada em cima da opinião do gestor e não da opinião do cliente. É muito comum que a gente faça muitas ações ou que a gente tome uma medida muito drástica que você acaba não condizendo com aquilo que o seu cliente acha. Para isso é muito importante compreender exatamente o que ele pensa para que as ações estratégicas sejam cada vez mais precisas. O viés do gestor ele é impossível de ser retirado, mas a gente enxerga que com algumas medidas, como relatórios, alguns índices, é possível sim que a gente comece a falar um pouco mais a mesma língua do nosso cliente. Até por isso que a Web desenvolveu o IPS, um índice que é capaz de falar para você aonde que investir na satisfação do seu cliente vai trazer o maior impacto para ele. Antes de começar o nosso estudo, nós formulamos 6 hipóteses do que a gente acredita que o mercado seja. E é muito importante formular essas hipóteses até para você conseguir entender se aquilo que você está enxergando do mercado condiz com a realidade dele. A primeira visão que a gente tem é que profissionais da área de CS, eles acabam sendo mais exigentes do que pessoas que não trabalham na área por entender mais as nuances do setor. A gente também enxerga que homens, pela nossa experiência com os nossos clientes, acabam sendo menos exigentes do que mulheres para avaliação de serviços. E também que quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiência a gente junta, mais exigente a gente começa a ficar também. Além disso, dentro da área de CS especificamente, a gente montou 3 hipóteses sobre quais são os 3 principais desafios para cada uma das áreas, de RH, liderança empresarial e a gestão da própria área de CS. Dentro do RH, a gente enxerga que CS ainda é uma área muito nova e que a criação e desenvolvimento de PDIs acaba sendo um desafio muito forte e mapeado para o ano de 2025. Dentro da área de liderança empresarial, a gente enxerga que trazer CS para a esfera estratégica da empresa possa ser sim o principal desafio para 2025. Tentar deixar uma área que geralmente é muito desconexa do resto da empresa como uma área central para não trabalhar apenas resolvendo problemas, mas também evitando eles. E dentro da gestão da própria área, a gente entende que criar métricas que sejam confiáveis e reflitam com a realidade possa ser o principal desafio. Muitas vezes a gente acaba se prendendo muito em tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, o próprio NPS ou CSAT, e acaba esquecendo do principal ponto, que é entender realmente o que o seu cliente está querendo dizer. E esses índices, por mais que eles sejam extremamente importantes, a gente muitas vezes enxerga eles não sendo relacionados com a realidade. Com relação à metodologia, coleta de dados e como que a gente realizou a pesquisa, todas as perguntas voltadas para a percepção de satisfação de cada um dos setores específicos foi feita de forma binária, entre uma avaliação de cada setor, uma avaliação se a pessoa considerava como bom, ruim, ou se ela não teve participação durante o último ano, colocado como não sei. Para a avaliação da satisfação geral, a escala utilizada foi uma escala de 0 a 10, no qual 0 é uma avaliação péssima e 10 é uma avaliação excelente para os serviços gerais do Brasil. Após a coleta de dados, a gente tratou as duas informações para colocar as duas na mesma escala, indo de -1 a +1, para que fosse possível fazer uma comparação entre a percepção geral dos serviços e a percepção de cada um dos setores em particular. Uma vez coletados os dados e tratados, a gente consegue entender e começar a enxergar um pouco melhor qual é a diferença de percepção de satisfação entre diversos setores da economia nacional. A satisfação geral ela ficou numa média de 20%, ou seja, uma avaliação que ela é positiva, mas ela não é muito convincente. Com relação ao setor de alimentação, entretenimento e mídias, turismo e hotelaria, são as principais percepções de satisfação, com 87%, 67% e 58% de satisfação, respectivamente. Já as áreas de energia, educação, transporte e logística foram as áreas piores avaliadas. Vale ressaltar que a pesquisa foi feita no mês de dezembro, um mês onde tem muitas chuvas e muita queda de energia, o que pode ou não ter ocasionado nessa nota ruim para esse setor. O que vale fazer sempre é aumentar um pouco a granularidade. A gente entende que a pesquisa foi um pouco simplificada, mas esse é só o início do que a gente quer contar para vocês. Inicialmente, a gente acreditou que funcionários da área de CS e de CX seriam mais exigentes do que funcionários do público geral. O que a gente conseguiu enxergar com o estudo? Que a avaliação média de satisfação de quem trabalha nas áreas acabou sendo de 25%, enquanto de quem não trabalha acabou sendo de 18%. A gente imaginou que fosse ao contrário, muitas vezes por um grau de exigência maior, mas talvez pela falta de granularidade a gente consegue enxergar que, dentre cada um dos tópicos avaliados individualmente, 9 tópicos foram melhores avaliados pelo público do que pelo
os funcionários, o que não diz muito com o resultado inicial. Então, muito possivelmente, para cada tópico específico, os funcionários da área de CS foram mais rígidos, porém, para a avaliação geral, foram um pouco mais flexíveis. Já indo para a nossa hipótese de que as pessoas do gênero masculino teriam uma avaliação mais satisfatória do que quem é do sexo feminino, a gente percebeu também que não foi isso verdadeiro. A gente percebe que os homens foram mais exigentes no nosso estudo do que as mulheres. E quando a gente enxerga setor a setor, isso também se repetiu. Mulheres tiveram uma avaliação média de 25% na satisfação geral e tiveram 6 tópicos melhor avaliados do que os homens, enquanto os homens tiveram uma satisfação geral de 17, com 4 tópicos melhor avaliados do que mulher e um tópico acabou empatando. Agora, a nossa última hipótese voltada para a satisfação foi a hipótese de que quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiência a gente acumula e, consequentemente, mais exigente. Isso se mostrou como verdadeiro no nosso estudo, uma vez que a geração Z tem uma satisfação média de 29% dos serviços gerais, a geração Y, os milênios, tem uma de 22% e a geração X de 5%. Quando avaliamos tópico a tópico, a gente percebe uma pequena discrepância no que a gente enxerga na satisfação geral. Os milênios são os que têm mais tópicos avaliados positivamente, com 6 tópicos melhor avaliados pelas demais gerações, enquanto a geração Z tem 4 e a geração X tem apenas 2. Com relação aos desafios mapeados para o ano de 2025 dentro da área de CS e de CX, inicialmente a gente imaginou que para a parte de recursos humanos, o principal desafio a ser enfrentado seria realmente a criação e estruturação de PDIs para os colaboradores das áreas. Mas a gente percebeu com a pesquisa que 64% dos profissionais informaram para a gente que o desafio desse ano será a estruturação e treinamento da equipe de CS. Talvez por ser uma área muito embrionária no país, ainda esteja no passo inicial a criação de PDI e estaria na parte de formação ainda da equipe. Por parte da liderança empresarial, a gente imaginou que trazer CS e CX para a esfera estratégica da empresa fosse ser o principal desafio desse ano. Mas a gente percebeu que 57% das pessoas que responderam o formulário informaram que a integração de processos com as demais áreas da empresa é o desafio prioritário deles. Isso pode se dar pelo mesmo motivo da parte de recursos humanos. Por ser uma área embrionária ainda, por ser uma área que está crescendo e está sendo muito focada em resolução de problema e não em evitar que eles aconteçam, o primeiro passo tem que ser a integração antes de trazer junto para a esfera estratégica. E para a parte de desafios priorizados na gestão da área em si, a gente realmente acreditou que a criação de métricas confiáveis para a gestão do cotidiano fosse ser o principal desafio, e isso se comprovou como verdade. 57% das pessoas que responderam ao nosso formulário informaram que esse será um desafio desse ano. Isso pode se dar por talvez terem muitas métricas no mercado e talvez terem muitas ferramentas e muitas formas de utilizar, as pessoas acabam se perdendo muito com a confiabilidade e a usabilidade delas. Se você tiver dúvida, inclusive, eu gostaria de deixar um convite para você conhecer um pouco mais do trabalho da Weba, para que você entenda algumas ferramentas, algumas métricas de avaliação que podem ajudar muito a sua gestão do cotidiano e a gestão estratégica da sua empresa. Bem, gostaria de agradecer agora por toda a participação, pela atenção que vocês deram a esse vídeo, essa apresentação. Se quiser saber mais do relatório dele na íntegra, é só deixar aqui o contato que a gente vai enviar para vocês. Muito obrigado, um forte abraço da família Weba.